Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do Banco de Portugal e agradecer-lhes a apresentação inicial e esta discussão que estão a ter nesta audição. A primeira questão que eu queria colocar, exatamente, já foi levantada aqui, mas queria dar um outro ênfase. Falou na sua intervenção inicial que o Banco de Portugal assume uma posição de princípio a favor da promoção das melhores condições de transparência e de concorrência na formação de preços e que esses preços, ou essa formação de preços, devem resultar preços equilibrados e justos. E eu queria exatamente, face a esta declaração que fez na sua intervenção inicial, que perante isto que foi dito, analisasse a situação portuguesa. Como já foi dito aqui, temos a UNIC, que controla praticamente, tem um controle quase total do mercado, presta serviços aos comerciantes e os acionistas da UNIC são 4 bancos privados, também já foram referidos aqui, e o que a UNIC faz, ou esse sistema faz, a UNIC cobra taxas de serviço aos comerciantes muito elevadas, pelo menos tendo em conta os padrões europeus, e depois uma parte substancial desta taxa de serviço aos comerciantes, 90%, é transferida para a banca, para os 4 bancos acionistas da UNIC, retendo a UNIC apenas 1 cêntimo em cada euro, ou seja, 1% daquilo que cobra aos comerciantes. Perante este cenário, aquilo de que falava no início, da elaboração de preços equilibrados e justos, como é que analisam esta questão? Porque tivemos já aqui outras audições em que esta questão foi abordada e representantes dos comerciantes o que nos dizem é que estes bancos, através da UNIC, controlam o sistema e esmagam completamente os comerciantes, praticando preços elevadíssimos que não têm qualquer justificação. Falaram-nos em números concretos, por exemplo, uma associação de comerciantes falava-nos em 100 milhões de euros por ano, outra falava-nos em 118 milhões de euros e muito mais que haverá por aí. E, portanto, eu gostava de comentar se isto se considera que, efetivamente, os preços são justos e equilibrados quando estes bancos privados, 4, que já foram aqui referidos, controlam o sistema e utilizam esse controle para esmagar os comerciantes com taxas de serviço verdadeiramente elevadas, comparadas com as taxas que são praticadas noutros países, até na vizinha Espanha. Outra questão que eu queria colocar tem a ver com a questão do sistema de pagamentos eletrónicos assente nas 3 pernas, já foi referido pela Sra. Deputada Cecília Meireles. As 3 pernas do sistema, uma delas não é permitida em Portugal, porque a legislação, e bem, proíbe a cobrança de taxas por utilização de multibanco. Portanto, o sistema assenta pagamentos eletrónicos, assenta nestas comissões interbancárias multilaterais e nas anuidades dos cartões de débito e de crédito. Mas há uns dias, o Presidente da CIPS, que tem veio aqui uma audiência, dizia-nos que uma perna já não existe. Se agora cortarem a segunda perna, o sistema reequilibra-se e assenta, irá buscar os seus lucros, a sua rentabilidade à perna que restar, à única que restar. E se cortarem essa também, não há problema. O sistema torna-se a reequilibrar e, em última análise, vão buscar ao crédito, encarecendo o crédito prestado às famílias e às empresas. Ou seja, basicamente, o que nos diz é que a banca ganha sempre porque vai buscar dinheiro a qualquer sítio. Em última análise, ao crédito, encarecendo o crédito para garantir os seus lucros. Nós sabemos que a banca ganhou com a generalização da utilização dos pagamentos eletrónicos, através da redução de balcões e de número de trabalhadores, ganha com as unidades dos cartões, e ganha muito, e também ganha com as taxas de serviço ao comerciante. Ganha em todo o lado lucros avultados à custa de todos os outros. Eu também gostava que comentasse estas afirmações. Qualquer legislação que se aprova aqui, nacional ou europeia, a banca, no ambiente político e no contexto político em que vivemos, conseguirá dar sempre a volta de forma a garantir os seus lucros, se não for através de uma perna, através da outra, em última análise, através do crédito. Como é que o Banco de Portugal vê esta questão? Espero que não nos fale da baixa rentabilidade da banca, coitadinhos que tenham que fazer-se à vida e, portanto, podem esmagar os comerciantes, os consumidores, etc., com estas taxas e estes preços. Mas provavelmente não nos falarão. Não, de modo algum. Obviamente, eu faço as perguntas que entendo, eu sei responderá da forma que entender e como entender, obviamente, que não há qualquer limitação. Relativamente ao projeto de lei que está em cima da mesa, em discussão, do Partido Socialista, e ao regulamento europeu, quer num, quer noutro, há uma opção clara de tentar reduzir as taxas de serviços praticadas junto dos comerciantes através de uma intervenção junto das comissões interbancárias multilaterais. E nos próprios documentos do regulamento, da proposta de regulamento europeu, que está em discussão, fala-se na expectativa de que a redução das SIMs
possa levar a uma redução imediata e significativa das taxas de serviço aos comerciantes, que depois será refletido também numa diminuição dos preços aos consumidores. E a questão que nos foi colocada aqui noutras audições, eu gostava de colocar ao Banco de Portugal também, é a seguinte questão: se o objetivo é reduzir a taxa de serviço aos comerciantes e limitá-los, no caso do cartão de débito ou de crédito, 0,2% ou 0,3%, por que não legislar diretamente sobre isso, limitando aquilo que os prestadores de serviços podem cobrar aos comerciantes? Porque é que se opta por mexer, ir lá indiretamente, mexa nas SIMs, e esperando que uma descida das SIMs, das comissões interbancárias multilaterais, possa, de alguma forma, resultar numa descida das taxas de serviço aos comerciantes e dos preços praticados e, portanto, também em benefício dos consumidores. Porquê esta forma indireta e não legislar, quer a nível nacional, quer a nível europeu, atuando diretamente naquilo que é o objetivo, ou seja, impondo limites diretamente nas taxas, nos limites máximos aos valores cobrados aos comerciantes? É que a expectativa existe de que a redução, a limitação das SIMs possa ter esse efeito, mas é uma expectativa, e as expectativas podem se concretizar ou não. Portanto, é uma questão que se coloca naturalmente: porque, podendo agir diretamente sobre o problema identificado, se vai agir indiretamente na expectativa que assim se possa resolver o problema original e não atuar diretamente sobre o problema que foi identificado, que é, no caso português, as elevadas taxas de serviço cobradas aos comerciantes. São estas questões que lhe deixamos. Em setembro de 2012, a Assembleia da República criou o regime que estamos hoje a discutir, o regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em situação económica difícil. Nós, na altura, alertamos para o facto da lei ficar muito aquém das necessidades, porque as condições de acesso eram de tal forma restritivas que, dizíamos nós na altura, o número de famílias que teria acesso a este regime seria extraordinariamente reduzido, até dissemos perfeitamente residual. Um ano depois tivemos o primeiro relatório da Comissão de Avaliação do Regime Extraordinário, mais recentemente o segundo relatório, e estes dois relatórios, aliás, na sua intervenção inicial referiu alguns números, vêm comprovar exatamente isto, que este regime extraordinário abrangeu um número extremamente reduzido de famílias, mais concretamente 147 contratos de crédito à habitação, isto são os números constantes no segundo relatório, que viram a sua situação de incumprimento de alguma forma regularizada. 147 contratos de crédito à habitação que viram até finais de 2013 a sua situação de incumprimento regularizada. Este número tem que ser comparado com um outro número muito importante que se encontra na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, que nos diz que havia, em finais do ano passado, 124.500 contratos de crédito com crédito vencido. Repare-se, 147 famílias viram a sua situação regularizada, a situação de incumprimento regularizada no âmbito deste regime, num universo que, de acordo com a Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, era, em finais do ano passado, 124.500 famílias. Ou seja, abrangeu 0,12% dos contratos de crédito com crédito vencido. E estes números da Comissão de Avaliação do Regime Extraordinário dizem-nos, pelo menos para nós, que nós tínhamos razão, que este regime extraordinário ficava muito aquém das necessidades, estava completamente desadequado e que era preciso levá-lo mais longe. E a primeira pergunta que lhe gostava de colocar é exatamente sobre isto. Como interpreta estes números? Se considera que, ao fim de 14 meses de aplicação deste regime, 147 contratos com situação de incumprimento regularizado é um bom número, tendo em conta o universo de mais de 120 mil, se considera suficiente, razoável, ou pelo contrário, se o Banco de Portugal, perante estes números, também extrai a conclusão que eu penso e o meu partido pensa que é imperioso retirar, que o regime extraordinário está muito aquém das necessidades. Portanto, é a primeira pergunta. Como é que avalia este número concreto, 147, relativamente ao universo de contratos com crédito vencido em finais do ano passado? Mas estas audições são audições que têm por objetivo analisar e discutir os projetos de lei que as diferentes forças políticas, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD-CDS e depois posteriormente o PS, apresentaram no sentido de rever este regime extraordinário. Portanto, é o objetivo destas audições ouvir a opinião de diversas entidades sobre as propostas concretas que estão na mesa,
Umas que vão, como as do PCP, mais longe da revisão do regime, outras, como a do PSD-CDS, que ficam também muito aquém daquilo que nós consideramos serem as necessidades. Mas o que era importante para nós era que temos uma opinião, uma posição, uma análise do Banco de Portugal relativamente àquilo que está neste momento em discussão. E o que está em discussão são os 4 projetos, ou os projetos apresentados por estas forças políticas, PCP, Bloco de Esquerda, PSD-CDS e PS. E na apresentação inicial não ouvimos uma palavra sobre isto. E era este o pedido que eu fazia, que o Banco de Portugal, perante as iniciativas concretas que estão sobre a mesa, se pronunciasse sobre elas, sobre as soluções que cada uma encontrou, se essas soluções são suficientes, adequadas, quais poderão ser as possíveis implicações se essas propostas forem concretizadas e transformadas em lei. Era isto que nós gostaríamos de ouvir, pelo menos o que eu gostaria de ouvir. E era este o meu pedido, que além da pergunta que lhe fiz inicial, é que se debruçasse sobre as iniciativas concretas aqui, sobre as soluções concretas apresentadas por cada uma das forças políticas, constante em cada um dos projetos de lei, e analisasse o impacto que estas propostas, se transformadas em lei, poderiam ter na situação da resolução do problema do incumprimento do decreto. É isto que penso que nos trazia aqui, e era isto que não fez na intervenção inicial, a sua opção, e tem todo o direito, mas é isso que eu insistia para que pudesse fazer agora na segunda intervenção. Muito obrigado.